de Deus, aqui em Gênesis 21, versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pereceu esta, porque Deus disse a Abraão: não te pareço aos teus olhos. Aleluia, Jesus. Só até aqui, né? Então, eu estava meditando hoje, no meu trabalho, e Deus falou comigo que Ele é o Deus das causas impossíveis, né? Quando a gente acha que chegou ao fim, o Senhor, Ele entra com providência, Ele entra com socorro. E aí foi quando Deus me fez lembrar, né, de Agar e Ismael, né? Porque a vida do ser humano é uma vida assim muito cheia de surpresa, que eu falo, muito cheia de altos e baixos, né? E muitas das vezes a pessoa é pego de surpresa. Muitas vezes a pessoa está fazendo ali uns planos e muitas vezes os planos que aquela pessoa está fazendo não é o que acontece, né? Aí eu me lembrando, Deus me levando que quando Deus mandou que Abraão saísse do meio da sua parentela, da sua terra, e fosse para uma terra onde o Senhor ia dar a ele, ali Abraão saiu com Sara e saiu também ali com outro povo e partiram em rumo da terra prometida. E passando pela terra de Faraó, Abraão acampou naquele lugar, onde aconteceu muitas coisas ali, né? Até mesmo porque Abraão mentiu para Faraó dizendo que Sara era a irmã dele, né? E por isso o rei lá mandou chamar Sara para o palácio e queria se apossar da Sara. Só que, como ela tinha Deus na vida dela, Deus protegeu ela naquele palácio e não permitiu que acontecesse nada com Sara. E quando descobriu a verdade, ali ele falou para Abraão por que ele tinha mentido, né? E ali ele foi e dispensou Abraão daquelas terras, né, pastora? E ali o rei, o faraó, ele deu para Abraão ali talentos, deu posses para Abraão, né, para que Abraão fosse abençoado e partisse de lá, né, e seguisse a viagem dele em paz, né, com a família dele. E ali foi onde ele deu até a sua serva, né, para servir de serva para Sara, né, que é onde entrou a parte de Agar. E ali eu estava pensando que Agar era uma mulher que lá no palácio ela tinha uns sonhos totalmente diferentes. Ela tinha um namorado, né, o qual o namorado dela tinha saído e ela estava em espera dele para quando chegar eles casarem. E ali foi quando ela foi com Abraão e Sara para ser a serva deles. Aí os planos de Agar já foram ali totalmente por água abaixo. Ela já foi começar a viver uma nova história, né, com o povo ali qual Abraão estava conduzindo. E foi quando Deus falou a respeito do filho, qual seria o filho da promessa que ia dar para Abraão e para Sara. Só que Sara, ela achou a causa impossível para ela, porque já na velhice dela, já não tinha mais as regras, né? E já também era uma mulher que era estéril, não teve filho no tempo de nova, então naquela idade ali para ela era uma causa impossível, né? Aonde, quando ela soube da promessa de Deus na vida de Abraão, ela achou a causa impossível e não quis barrar os sonhos de Deus na vida de Abraão. Foi quando ela projetou, né, a colocar Agar juntamente com Abraão para que Agar gerasse o filho, o herdeiro de Abraão. E aí eles combinaram e Agar, ela aceitou deitar com Abraão e teve
o filho Ismael. Só que depois que Agar teve seu filho Ismael, ali já começou ali, Agar já ficar ali conspirando contra a vida de Sara, sua senhora. Porque Sara ali já estava ali com ciúme, né? Porque Abraão já estava dando atenção mais para o filho de Agar, da serva, e a serva ali começava ali a colocar ali Abraão contra Sara, e ali a Sara já não estava mais satisfeita, né? Com aquele projeto ali que ela tinha projetado para sua serva deitar com seu esposo para poder ter esse filho, né? Então ali foi aonde Sara foi e expulsou. Chegou um momento que Sara chegou a expulsar Agar da sua casa, né? Ali ela estava grávida ainda quando ela foi embora dali para sumir ali naquele mato. Só que ali o anjo do Senhor apareceu para Agar e falou para Agar que era para Agar voltar, né, e se humilhar diante da sua senhora e pedir perdão, né, para que ela perdoasse ela e aceitasse ela de volta lá no arraial, porque como que ela ia sobreviver no meio do mato e grávida, né? E ali ela aceitou ali, né, o que o anjo falou para ela e foi até Sara, pediu perdão e pediu que ela aceitasse ela lá de novo e ela aceitou. E ali foi passando o tempo, Ismael nasceu. E quando Ismael nasceu, ali ela começou ali já a querer se apossar, né, ali do direito ali, o qual estava sobre a vida do filho dela, que era o primogênito de Abraão, o filho da promessa, né, e ela começou ali a colocar Sara ali no estreito ali, porque ela queria tomar o lugar de Sara, né, só que Sara foi e falou para Abraão, né, que Abraão expulsasse ela de lá com o filho dela, porque ela já não estava mais aguentando essa situação. E o Senhor falou com Abraão que ele ouvisse o que Sara estava falando, porque seria o melhor fazer, né? Não que fosse por maldade, mas que fosse por uma causa justa. Porque Deus ia dar um herdeiro de Abraão justamente com Sara, mas o Ismael também ia ser um grande herdeiro, né? Porque Deus não ia desamparar ele. E ali Abraão colocou ali aquele odre, acho que é o odre de água, né? E ali deu ali para que seu filho fosse juntamente com sua mãe e procurasse o seu rumo. E ali eles saíram sem direção, né? E já passando, acho que uns dias, não sei, a água que eles levavam acabou, né? E ali eles estavam no meio do mato, não tinha nada para eles fazer. E ali Ismael teve sede, né? E ela vendo Ismael naquela situação ali com sede, e ela não podia prover água para ele, porque estava num lugar onde não tinha uma fonte de água. Ela se afastou do seu filho para não ver o seu filho morrer de sede. E ali eu creio que ela clamou, seu filho ali chorou, e o Senhor enviou um anjo, né, até Agar. E ali ele mostrou uma fonte de água, que ela pegasse água e desse para o seu filho, para que ele não morresse, mas que ele continuasse a viver, né? Porque quem tem promessa de Deus não morre, até as promessas de Deus se cumprirem, né? Então ali Deus enviou a providência, né, qual Agar necessitava ali do seu filho para sobreviver e prosseguir. E ali eles foram, e ali eles tiveram ali, o Ismael teve uma grande geração. Só que eu digo assim que era uma geração, não uma geração, eu acho assim que não era, no meu ponto de vista, não era muito boa, porque ele era um menino que tinha mágoa no seu coração, né? Porque a mãe dele, quando ele ainda era pequeno, colocou na cabeça dele ali, né, que ele seria o herdeiro ali de Abraão, e que ele tinha direito ali naquelas posses, porque ele era o herdeiro, era o filho, o primogênito, né? Então ele cresceu com aquilo ali na sua mente. Então assim, ele teve muita revolta, né? É isso que eu vejo na vida de Ismael, que o Ismael ele teve uma grande geração, como falou
que ele não ia ficar desamparado, mas ele tinha uma revolta no seu coração, um espírito de vingança, né, que a vontade dele era de se vingar, tanto que ele era um frecheiro, né, e quando ainda era criança, ele não usava aquelas flechas para defender as outras crianças, mas muitas vezes ele usava mesmo até para provocar contra aquelas outras crianças, né. Então, assim, nos dias de hoje ainda acontece, né? Tem muitas pessoas, mesmo às vezes estando dentro da igreja, muitos às vezes têm uma promessa sobre a vida deles, mas muitas vezes ele é o coração duro, muitas vezes é revoltado por algum motivo, né? E muitas vezes tenta até se vingar, né? Às vezes dos seus próprios irmãos, né? Como Ismael também, ele lutava lá, né? Tentava acertar as crianças. Né? E o inimigo, ele é muito furioso quando a pessoa tem uma promessa sobre a vida dele. Mas o Senhor é o Deus que nos guarda, né? E nos livra das flechas do inimigo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E então, assim, uma palavra assim que me tocou muito, porque assim como Agar, né, ela passou por essa situação difícil, eu também, né, já passei assim por uma situação difícil. Porque eu costumo dizer assim, que minha mãe, né, que Deus perdoa os pecados dela, em nome de Jesus, se eu estou falando aqui, mas eu não estou falando mentira, nem é para condenação da alma dela, né? Porque ela já não está mais aqui para se defender. Oh, Deus. Mas a minha mãe, quando ela engravidou de mim, ela engravidou da mulher que dizia que era muito amiga dela, do marido dela, né? E aí, quando eu nasci, várias pessoas perguntaram: Maria, essa menina é minha filha? E minha mãe dizia: eu não sei. Realmente eu não sei dizer de quem era a filha, porque minha mãe não se protegia naquele tempo e nem ela imaginava que ia engravidar, porque com 27 anos foi que ela engravidou de mim. E ali, quando ela apareceu grávida, ela não sabia quem era meu pai. Mas ela tinha uma suspeita, uma dúvida, né, o qual até hoje, né, os sinais lá que ele apontava para minha mãe, se eu fosse filha dele, eu ia nascer dia 20 de junho. Realmente eu nasci dia 20 de junho. Ele: Maria, mas essa menina ser minha filha mesmo, ela tem um sinal que toda a minha família tem. E minha mãe: qual é então que eu quero ver se ela tem esse sinal? Disse que é uma mancha vermelha no pé do meu pescoço. Quando minha mãe me virou, ele falou: tá aí a mancha, né? Então, não tenho para onde fugir. A menina está dando que é a minha filha, pelas contas que eu passei por aqui, né, e pelo sinal que eu dei, né, eu não tenho como negar. Então, minha mãe tentou esconder o máximo possível, né, de dizer que ele era suspeito de ser meu pai, né, e ali minha mãe me dava vários pais, né, até hoje ainda dá vários pais meu ainda. Aleluia, glória a Deus, né, e ele falava assim: Maria, ele nunca foi presente, né, assim, na minha criação, sempre distante. Mas depois que eu cresci, ele tentou se aproximar mais de mim. E ali ele falava: ó, Maria, a tua filha, tu é uma mãe solteira, mas a tua filha, ela tem o que minhas filhas não têm, né? O que eu com minha mulher nós não tem, né? Que é o comportamento dela, né? Então, assim, minha mãe sempre me ensinou a ter um comportamento diferente, né? E ele falava, quando eu casei, ele falou: ó, Maria, minhas filhas nenhuma se casaram, né? Mas a tua filha se casou, porque para a honra e para a glória do Senhor, eu casei, né, o primeiro casamento, pai dos meus filhos, não deu certo, né, mas para a honra e para a glória de Deus, Deus me deu um novo marido, né, aleluia, Jesus, um novo casamento. Isso que é para sempre, viu? Porque nós só um contrato. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, quando essa mulher soube, né, que ele era o meu pai, quando minha mãe abriu a boca e falou, né, que ele era o meu pai, teve uma mulher lá que correu e falou para a mulher dele. A mulher dele lá ficou com o maior ódio de mim, né, que não queria nem me ver. Né, e da hoje ela tem raiva de mim. Né, tem umas filhas dela que gostam de mim, a gente já conviveu junto, já tem outras também que não gostam, né. Então tem aquela coisa, né, mas para a honra e para a glória do Senhor, já passei por um momento difícil, né, assim como cantor no louvor. Mas sobrevivi, no meio do deserto, né? Mas sobrevivi, né? Porque Deus também fez uma promessa, né, sobre a minha vida, né? Porque mesmo eu não sendo filha lá do casal, né, sendo uma filha
é como é que torta, né? Mas Deus fez uma promessa, né, sobre a minha vida, né? E graças a Deus eu não tenho ódio no meu coração, não tenho rancor. Então, é a geração do bem, né? Não é do mal, não é maligno, né? Em nome de Jesus Cristo, né? E se eu fiz mal para alguém, que alguém me perdoe, em nome de Jesus, né? E assim, essa é a palavra, porque Deus falou muito no meu coração, porque muitas vezes a gente lê a palavra, mas muitas vezes a gente não vive aquilo, né? Então, assim, eu estou falando realmente daquilo que também já passei, né? Mas o Senhor me deu vitória e vai dar em nome de Jesus, né? Então, aqueles também, né? Eu louvo a Deus, né? Porque os que são de pai e mãe também são os herdeiros ali, né? Qual o Senhor fez a promessa, né? Porque a promessa se cumpriu na vida de Sara, né? Mesmo Sara já sendo a idade avançada, era uma mulher que era estéril, mas Deus fez a promessa na vida dela e na vida de Abraão, e a promessa se cumpriu, porque Deus deu Isaac, né? Para Sara e para Abraão, né? O herdeiro da promessa, o qual o Senhor já tinha falado. Mas Sara, porque se apressou com medo de não dar certo, né? Ela tentou ali fazer uma gambiarra, só que as gambiarras dela acabou prejudicando foi ela mesma, né? Então que a gente não venha se antecipar quando Deus falar de uma promessa para nós, que nós vamos esperar no tempo do Senhor, né? Porque no tempo do Senhor tudo vai acontecer conforme a vontade dele, em nome de Jesus, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.